A paz do Senhor, gente. Boa noite, meus amados. Glória a Deus por essa noite maravilhosa que estamos na presença do Senhor nosso Deus. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe grandemente cada um de vocês, todos os seus familiares. Você que se inscreveu agora, meu muito obrigada. Seja muito, muito bem-vindo. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe você, abençoe toda a sua família. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se. Estamos fazendo a obra do Senhor e o nome do nosso Deus tem sido glorificado através das nossas vidas, meus amados. Eu daqui pregando a palavra, você daí compartilhando, deixando o seu like, deixando seus comentários. Quando você faz essas ações, o YouTube entende que o canal é uma coisa, está passando uma coisa boa e também faz com que a mensagem seja espalhada por toda a parte do mundo, né? Glória a Deus, a mensagem vai mais longe. Então, glória a Deus, até o YouTube também nos ajuda nessa evangelização. Então, que Deus em Cristo Jesus abençoe grandemente cada um de vocês. Um forte abraço. A palavra do Senhor que nós iremos meditar nessa noite encontra-se no livro de Jonas. Jonas, capítulo 1, versículo 10, que nos diz assim: Então estes homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E o 11 nos diz assim: Declararam-lhes: Que te faremos nós, para que o mar se acalme? Porque o mar se eleva e engrossa cada vez mais. Graças a Deus por esta palavra maravilhosa da parte do Senhor nosso Deus para nós nessa noite. Meus amados, essa história aqui que eu acabara de ler, esse pequeno trecho, é a história de Jonas. Jonas, a palavra de Deus nos diz que era hebreu, filho de Amitai, e Jonas ali houve a palavra do Senhor para pregar em Nínive. Mas como nós já sabemos a história, Jonas não vai pregar em Nínive. Jonas pega o navio e vai para Tarsa. Pega ali outra rota. Mas meu amado, minha amada, mesmo quando nós resolvemos pegar outra rota, mas o Senhor nosso Deus está com os olhos sobre nós. Então, graças a Deus, porque não podemos fugir da presença do Senhor. Graças a Deus por isso, meu amado, porque o Senhor nosso Deus, tudo que Ele quer é para o nosso bem. Então, por que resistir? Por que não se render à vontade desse Deus tão maravilhoso? Jonas queria fazer a vontade dele, não a vontade de Deus. E a palavra de Deus nos diz que quando ele pega aquele navio que vai para Tarsa, a palavra de Deus nos diz que o mar se revolta. Ali os marinheiros começam a jogar suas fazendas fora para deixar o barco mais leve. E Jonas ali dormindo. Aí eles vão ali, né, chamar Jonas. O mestre do navio vai chamar Jonas e pede para Jonas declarar que a ocupação é a dele, de onde Jonas é. E aí Jonas começa a falar para eles, né, que é hebreu, que tem meu Deus do céu, e conta que estava fugindo diante da face do Senhor. E ali eles entendem, e por isso que veio todo aqui, sobreveio todo aquele mal sobre eles. E ele pergunta a Jonas agora, o que é que nós vamos fazer para que as águas se acalmem? E Jonas diz para aqueles marinheiros, me joguem no mar. Então, meu amado, minha amada, você está vivendo tempos de turbulência, tempos de dificuldades. Então, se você já percebeu que essas dificuldades não é porque você simplesmente serve a Deus, mas é porque você está desobedecendo a Deus. Porque tem dificuldades na nossa vida, tem provações, coisas que acontecem na nossa vida, que é comum do cristão passar, mas tem coisas que nos acontecem. Por quê? Porque nós sabemos a verdade e nós desobedecemos a voz de Deus, como no caso de Jonas ali, que estava passando por aquele momento de dificuldade. Não só ele, mas aqueles marinheiros que não tinham nada a ver com a história de Jonas, estavam passando por dificuldades também, simplesmente por Jonas estar no barco. Então, tem hora que até as pessoas que estão em volta ali de você, as pessoas da sua casa, passam por situações adversas, por quê? Porque você está desobedecendo e ali a prova vem, não só para você, mas para aqueles que estão em volta. Então Jonas disse, para ele jogar Jonas no mar. Então que nessa noite, o que é que você tem que fazer? Jogue o seu Jonas no mar, jogue o seu pecado no mar, jogue aquilo que você está fazendo de errado no mar e se posicione
da maneira correta, na presença do Senhor nosso Deus, porque Jonas disse, me jogue no mar, porque ele sabia que quando jogasse ele no mar, o mar iria se acalmar. Então, se você se posicionar nessa noite, pedir perdão ao Senhor pelos seus erros, com certeza, vai perdurar um pouco mais a luta? Vai, mas você alcançará a vitória, em nome de Cristo Jesus, glória a Deus. Jonas, quando foi parar ali no mar, eles jogaram, eles temeram, eles não queriam jogar Jonas, mas foi necessário. Então tem coisas às vezes na nossa vida que às vezes a gente não quer desapegar, né? Mas é necessário nós nos desapegarmos, porque vai servir de exemplo para nós, que verdadeiramente aquilo estava nos atrapalhando e através da nossa vida vai servir de exemplo também para outros e vai trazer paz também na vida de outros, glória a Deus. Ali quando eles jogam Jonas no mar, a palavra de Deus nos diz que Jonas vai parar no ventre do grande peixe. Que o próprio Jesus, depois citando Jonas no Evangelho de Mateus, fala que Jesus ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. E a palavra de Deus nos diz que Jonas compara aquele lugar como um inferno. Ali oprimido, mas Jonas clama ao Senhor. Como Jonas foi parar nesse ventre e não morreu? Meu amado, minha amada, haveria alguma coisa impossível para Deus? Não. Então, se o Senhor está falando através de sua palavra, vamos ficar crendo, porque o Senhor é que pode todas as coisas. Isso também serve na sua vida, né? Uma situação adversa, uma coisa muito complicada que você acha que não vai ter jeito, tudo é possível para o nosso Deus. Tem coisas que não tem jeito para nós, mas para Deus, meu amado, Ele sempre pode abrir uma porta, aonde não tem porta. Ele sempre pode abrir um caminho, mesmo que seja dentro do mar, glória a Deus. Mas Ele faz você atravessar a pés enxutos e Ele garante a vitória, glória a Deus. Jonas ali ora a Deus, se arrepende do seu mal. E ali quando ele se arrepende do seu mal, que ele volta, agora ele vai pregar para aquela cidade, glória a Deus. Os marinheiros certamente tiveram ali seu tempo de bonança na água. E Jonas vai fazer ali aquilo que lhe foi mandado. Porque, meu amado, minha amada, vamos nos esforçar em fazer a vontade do Senhor. Isso é para você, isso é para mim, isso é para nós. Porque nós sabemos que os dias são difíceis, às vezes a gente se envolve com tanta coisa, mas o importante mesmo, meu amado, minha amada, no fim de tudo, é obedecermos ao nosso Deus. Porque nós sabemos que Ele é o dono da nossa vida. E só nele nós temos vitória. E só nele nós temos essa esperança maravilhosa de salvação, glória a Deus. Porque não adianta a gente correr atrás de tanta coisa se nós não tivermos Deus. O próprio salmista nos diz, né? Que pode, nele falando para o Senhor, que poderia perder tudo, menos a presença do Senhor nosso Deus. E isso é também nos nossos dias, meu amado. Porque sem Deus nós não somos nada, né? Somos presa fácil na mão do inimigo. Sem Deus não há vida, não há alegria, não há esperança. Por isso que muitas vezes a gente vê muitas pessoas tirando a vida porque está faltando Deus, faltando paz no coração. E essas coisas só vêm do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Se você ainda não conhece Jesus como único suficiente Salvador, se renda a Ele através dessa mensagem. Ore a Ele, se arrepende dos seus pecados e diga para Ele que quer entregar a sua vida a Ele, quer andar de acordo com a vontade dEle. Ele lhe guiará para uma igreja mais próxima, porque através da igreja você vai encontrar pessoas que também estão buscando ao Senhor e também estão ali no mesmo propósito de querer melhorar e caminhar para o céu. Glória a Deus. Jonas ali prega a palavra do Senhor para aquele povo de Nínive, um povo terrível, um povo idólatra, um povo feiticeiro. Já a palavra de Deus nos fala que o pai de Jonas, né? Alguns estudiosos falam que o pai de Jonas, Amitai, foi morto ali naquela cidade, talvez daí porque Jonas não queria ali também levar aquela palavra para aquele povo. Mas Jonas entendeu que por mais pecador que aquele povo fosse, era importante obedecer à palavra do Senhor. Meu amado, minha amada, não tem ninguém que seja tão ruim e não tenha algo de bom. Assim, não tem ninguém que seja tão bom que não tenha alguma coisa de ruim, né? Então, que nós possamos levar a palavra do Senhor a todas as pessoas. E não vamos olhar com nossos olhos achando que o A merece, o B não merece, não. Ninguém merece, mas a bondade de Deus, o seu amor, nos alcançou. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa é nós sabemos que nós servimos um Deus assim, poderoso, justo, fiel, que nos ama, mesmo quando nós ainda não conhecia. O Senhor Jesus já nos amou primeiro, glória a Deus. Então ali Jonas vai pregar para aquela cidade. E aquele povo que era tão mau se arrepende, glória a Deus.
Quando Jonas começa a dizer que durante 40 dias o Senhor iria submergir aquela cidade, o rei desce do seu trono, veste-se de saco, ora, proclama jejum, aquele povo, aquele animal, todo mundo jejua, né? E eles se arrependem das suas más obras, que o segredo da vitória, meu amado, minha amada, é se arrepender, né? Quando nós fazemos algo errado, vamos nos arrepender, porque o Senhor está sempre pronto a nos perdoar. Aquela geração de ninivita não, como é que diz, experimentaram a ira de Deus, né? Porque o Senhor não submergiu aquela cidade, porque viu aquele povo verdadeiramente arrependido. Então, glórias a Deus por isso. E Deus tratou com Jonas, porque Deus também queria sarar o coração de Jonas em relação àquela situação, né? Glória a Deus. Meu amado, minha amada, tem coisas na nossa vida que nos acontecem porque o Senhor também quer sarar os nossos corações. Porque ter mágoa, como Jonas ali, certamente havia alguma mágoa daquele povo, talvez por ter matado seu pai, não sei, mas Jonas não queria pregar para aquele povo achando que eles não mereciam. Mas Deus tratou com Jonas acerca de que não é porque nós merecemos, mas é por conta da bondade dele, né? A misericórdia de Deus com o ser humano é imensa. E a palavra de Deus nos diz que ela se renova a cada manhã, glória a Deus. Isso é para nós vivermos no pecado? Não, mas isso é para nós vivermos cada dia mais felizes e sendo grato a Deus, buscando a Ele, porque Ele é um Deus de amor, um Deus de misericórdia e que cuida de nós nos mínimos detalhes, glória a Deus. Deus cuidou ali de Jonas e Jonas entendeu, né? Porque não poderia aquele povo ser morto, né? Ali perder a vida, mas mereciam, né? Mereciam, eu digo no sentido de que eles não poderiam ser mortos sem ouvir a palavra de Deus, mas eles mereciam ter a oportunidade de melhorar, de ouvir a palavra, para depois de ouvir a palavra, aí eles buscassem o Senhor, não. E ali eles fizeram a escolha certa, eles buscaram o Senhor. Então a palavra de Deus nos diz que o Senhor não tomará ninguém por inocente, porque até o Senhor vir, a palavra de Deus está sendo pregada. E a vontade de Deus é que todos venham se arrepender e venham fazer como aqueles ninivitas. Venham orar fortemente ao Senhor e fazerem agora a vontade do Senhor, para que vocês também venham ter vitória. Assim nós temos vitória, quando nós buscamos ao Senhor, quando nós nos arrependemos daquilo que nós fazemos de errado e permanecemos servindo a esse Deus. Não desista, o Senhor é com você. O Senhor é o Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. Ele não deu Jesus para morrer por acaso, não, mas Ele nos deu Jesus como ali um sinal do seu amor para com cada um de nós, para que só em Jesus nós pudéssemos encontrar a salvação. Nós, por nós mesmos, não tem como nos salvar, mas em Jesus, meu amado, minha amada, a vida e vida com abundância. O próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, se tem um caminho que nos leva ao céu, é aceitando a Jesus como o único e suficiente Salvador, observando as Escrituras e nos esforçando para fazer a sua vontade e nunca desistir de lhe obedecer, de fazer o seu querer. Quando errarmos, vamos pedir perdão, mas nunca desistir. Vamos continuar na presença desse Deus, porque Ele é poderoso para nos perdoar e nos abençoar mais e mais e nos dar a vitória. Amém? Glória a Deus, oremos. Senhor meu Deus, em nome do Teu Filho amado, queremos Te louvar, Te bendizer, Te agradecer, meu Senhor, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade para com cada um de nós. Abençoa grandemente cada um dos Teus filhos, livra de todo acidente do corpo e da alma. Pai querido, obrigada por essa noite na Tua presença. Ajuda-nos a viver de conformidade à Tua vontade. Entra com providência na vida de cada um dos Teus servos que estão aqui te ouvindo por meio dessa mensagem, desta oração. Livra, Pai, de tudo aquilo que não vem de Ti. Abençoa cada família enlutada, traz paz aos corações e realiza o desejo do coração de cada um deles, de conformidade ao Teu querer, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, que Deus em Cristo Jesus vos abençoe grandemente. Tenham uma boa noite e fique na paz do Senhor.